Amigas e amigos, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa Negros Online, que é da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. E é bom a gente fazer um chamamento para todas e todos, porque nós teremos nesse segundo semestre, com inscrições para o nosso vestibular aberto. E você sabe que na Zumbi dos Palmares vocês têm a oportunidade, a possibilidade, que para além de uma universidade inclusiva e com a perspectiva bem democrática, bem civilizatória, bem humanitária, tem muita cultura, porque tem os melhores professores, os mais capacitados com mestrado, doutorado, pós-doutor. Então, olha, venha para a nossa Zumbi dos Palmares e se inscreva para o vestibular para o nosso segundo semestre. E nós estamos em rede com o canal universitário e com a rede do canal TVT. Companheiros e companheiras, é assim na TVT. Olha, nós hoje temos aqui a inenarrável honra e a alegria de ter a companhia, que é sempre uma companhia de cultura, do professor Marcos Antônio, que é da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. E temos temas, já que falamos de universidade, vamos iniciando essa conversa nesse início ainda de ano, nesse mês que se encerra, com tantas notícias que deixam a gente até com o coração apertado. A notícia que nós vivenciamos nesses últimos dias, dessa ofensa, desse genocídio em relação ao povo Yanomami, nos deixa absolutamente assim, aterrorizados. Como pôde um governo que se encerrou ter tanta maldade, ser tão ruim, ser tão desprezível em relação aos povos originários? Essa abertura para mineradores garimpeiros nas terras dos povos Yanomamis é de uma ofensa anticivilizatória, anti-humanitária, anti-futuro. É uma coisa das mais brutais e que isso aterroriza e deixa o mundo inteiro absolutamente, completamente assim, sem entender como o Brasil chegou a essa situação. Mas nós vamos ter, esperamos, rapidamente, soluções para isso, porque os desafios para a construção do futuro estão colocados e nós somos capazes de realizar a tarefa de futuro. E a tarefa do futuro, eu tenho a alegria de conversar com alguém que tem essa expertise de pensar no futuro, que é pensar em educação. Passa pela educação. E nós temos no ministro Camilo uma experiência de educação muito grande e que tem algumas iniciativas que vão, com certeza, marcar e vão ao encontro daquilo que foi anunciado pelo presidente Lula durante a campanha e durante as suas primeiras falas desse ano. Não é assim, professor da educação, professor Marcos Antônio? Eu penso que a gente está no caminho com as propostas e com as manifestações já expressas pelo professor, pelo ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana. O senhor pensa da mesma forma, professor? Olha, muito feliz em mais uma vez estar reunido com você, lá, e com os nossos seguidores aqui, com os telespectadores do canal universitário da TVT. E digo que sim, porque é absolutamente incontroverso que a experiência de educação do estado do Ceará é a mais vitoriosa do país. Além da presença do ministro Camilo, existe também a sua segunda importância, né, dentro da estrutura do Ministério, que é a secretária especial do Ministério, que também tem o trabalho, tem a mão na massa, muito próxima dos alunos, dos gestores, e que certamente são duas inteligências absolutamente acostumadas a conviver e que certamente vão produzir efeitos mais rápidos. Mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Antes de tudo, nós estamos hoje no dia 30 de janeiro, né? Um primeiro mês de um novo governo. Mas um primeiro mês de um novo governo que foi truncado pelo 8 de janeiro, né? Que realmente trouxe uma revisão de prioridades absoluta e que certamente transtornou o calendário de todas as pastas. Mas, ainda assim, é preciso lembrar que, digamos que não tivesse havido o 8 de janeiro, nós teríamos, antes de avançar, trazer para o presente. Porque o que fez o governo passado foi nos remeter para a Idade Média. A ideias absurdas num país como o Brasil, de implantação de homeschooling, né? Ministros que declararam
que universidade não é para todos, né? Que um curso técnico tá bom. Olha, com toda certeza, cursos técnicos são muito importantes. Mas nós não podemos criar um apartheid dentro desse mundo, que é o mundo realmente que traz toda a ideia de progresso. Se nós pudermos, Ela, usar um exemplo comparativo, um exemplo, aliás, muito conhecido, que é o que fez a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela criou um programa, foi absolutamente convicta nele e transformou o país em 2 décadas, um pouco menos de 2 décadas, já colhia resultados muito, muito importantes. O Brasil precisa disso, precisa de uma proposta orquestrada, muito bem fundada desde as bases, mas deixando a porta aberta para que as pessoas possam chegar até o ápice da sua capacidade intelectual, que normalmente acontece quando ela entra dentro de uma universidade, quando ela faz um curso, quando ela faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Nós temos que democratizar o acesso, fazer com que as pessoas possam ter todos esses degraus bem cumpridos. Isso é uma coisa que foi ofendida, sabe? E essa é uma palavra que eu escolho. Isso foi ofendido pelo governo passado numa sucessão de ministros absolutamente despreparados e com uma conduta irrazoável, né? Então, antes... Mas, por favor. Conduta irrazoável é eufemismo puro, o superlativo da elegância diante do que esses bestas feras fizeram no Ministério da Educação. Não bastou somente fraude no diploma, não bastou oferecerem, trabalhar, ouro, queriam barras de ouro. Barras de ouro. Aí, longe de produzir uma educação atualizada e que fosse ao encontro desse tempo que a gente vive, eles estavam produzindo a entrega de Bíblias, ou se propuseram, ou se entregaram Bíblias com troco, como contrapartida para a educação, era ensinar a juventude via as Bíblias, e por aí por diante, além da arma, dentro da Bíblia, que ele carregava, porque a palavra de Deus era uma arma, né? Quando ele chegou no aeroporto, a Bíblia caiu e disparou uma arma, né, que estava dentro da Bíblia. O ex-ministro da Educação, um dos ex-assessores, colaboradores das teclas dessa turma que se completou nesse tempo. Mas voltando ao tema que é mais caro para a gente, esse início de ano foi movimentado mesmo, 8 de janeiro, bem lembrado, que coisa horrível. E terminar o janeiro para poder, como se fosse uma limpeza de conhecer o que foi desse governo. Mas aí, voltando na proposta, eu vi uma proposta, além para a gente pensar estabelecimento de políticas inclusivas para o mestrado, para o doutoramento, para o pós-doutorado, inclusivas mesmo, estabelecer cotas para negros e negras ingressarem nesses ambientes que muitas das vezes ficam tão difíceis, dadas a dificuldade de você, após a graduação, continuar estudando pela manutenção, por tudo, é tão difícil que é assustador. Mas tem uma proposta que me chamou muita atenção, que ela foi sempre muito falada, né, para a educação. Mas eu lembro, da primeira vez que eu ouvi isso foi do saudosíssimo, queridíssimo educador, um pensador do Brasil, que foi Darcy Ribeiro, e que levou o Brizola a trabalhar também a ideia da educação em tempo integral, para assegurar para o menino todas as condições de formação, numa perspectiva de futuro. A educação em tempo integral. Naturalmente que as escolas deverão sofrer adaptações, terão que ter investimentos. E a educação em investimentos é investimento e melhorar as condições físicas e adaptabilidade das instituições de ensino, das escolas, também é investimento, e isso é muito importante. Eu penso que se essa proposta se conseguir alcançar, imagino, 25% das escolas do Brasil nesse período de 4 anos, seria alguma coisa muito substantiva. Quer dizer, eu torço para que essa proposta se viabilize. Você pensa alguma coisa nessa dimensão também, Marco Antônio? Eu acho que é muito bacana imaginar uma educação em tempo integral para as crianças terem toda a formação, e não uma formação militarizada ou uma formação
pretérita, mas uma formação na perspectiva da construção de um futuro. Isso me atrai, isso me deixa muito animado de ver que o ministro da Educação e sua equipe estarão pensando nessa linha. Então, eu concordo absolutamente, olha, com toda sinceridade, eu sou um pouco mais otimista do que você demonstrou na sua fala. Eu acho que nós poderíamos chegar a um pouco mais de 25%, sabe, ainda em 4 anos. Se isso for feito realmente com a colaboração e compartilhando essa preocupação com todos os atores, né? Que nesse mês, apesar desse evento do dia 8, já houve 2 reuniões com governadores. Essa aproximação, essa perspectiva de poderem todos sentar-se em torno da mesa, isso tudo pode ajudar a otimizar esses prazos, né? E lembrou de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, se tivesse sido lido, O Povo Brasileiro, seu grande livro, né? O Povo Brasileiro. Se uma parte significativa de todos nós nos dedicássemos a fazer a leitura desse livro, eu acho que isso nos colocaria já muitos degraus acima, né? E essas ideias de Darcy Ribeiro, elas não são antigas, elas não são do século XX, elas são contemporâneas. Ele é um antropólogo, ele foi um antropólogo muito importante, muito moderno, inspirador, e eu acho que as políticas públicas poderão ser muito bem orientadas com essa informação, com essa gênese, né? E também nós temos uma outra coisa muito valorosa, que é a oportunidade de termos um censo em breve. Esse censo também vai fazer com que as políticas públicas sejam atualizadas, sejam trazidas para o nosso tempo. Isso vai trazer certamente capacidade de melhor dirigir o dinheiro público, e haverá vários investimentos importantes, entre os quais a própria valorização dos profissionais de educação, né? Isso tudo tem sido falado em alta voz pelo próprio presidente, pelos ministros. Esse debate com o mercado de despesa e investimento é uma coisa que me parece que está já entrando no terreno da civilidade, já é possível conversar, trazer para o centro. As falas do atual ministro de Fazenda, o Fernando Haddad, têm mostrado uma disposição de controle, tem mostrado uma perspectiva de que haverá, sim, controle sobre gastos, mas tudo isso, percebe, a gente tem pouco tempo para falar aqui, e acaba pensando diversas áreas, né? E verifica... A educação perpassa pela vida, né? E eu queria só colocar mais uma pessoa nesse diálogo, que eu acho que é importante para o nosso tema, que é justamente o comportamento sério, às vezes até sisudo, mas absolutamente bem estofado de argumentos, de consciência pública e científica, que é a ministra da Saúde. Ela trará grande contribuição também para esse debate. Eu vejo que haverá uma grande união, né? Haverá uma perspectiva muito importante a partir de tudo isso. E quando a gente já vê esse primeiro time que o presidente Lula está montando nesse primeiro momento do governo, a gente já vê que é uma mudança da água suja para o azeite puro, né? Mas é uma imagem que me ocorreu aqui agora, porque eram todos imprestáveis, era um ministro da motosserra para poder fazer esse mal alimentando, era um ministro que assinou entrada de garimpeiros nas terras Yanomamis nos últimos atos dele, como ele já devia observar um rigor obsequioso de não assinar documentos que tivessem proposta de ingressar no outro mandato, mas ele não, irresponsavelmente e criminalmente. Essa turma vai ter que responder imposto internacional por genocídio e por essa ofensa que está praticando com os Yanomamis. A gente vai e volta, mas não consegue, porque eles deixaram. Aí quando a gente vê esse governo que chega e sinaliza educação, saúde, montando... Você pensou, a criança na educação integral, recebendo a saúde integral na escola, recebendo o lazer integral
ali na escola. Na perspectiva civilizatória, humanitária, é outra história. É formar um país que vai se apropriar, que todos se apropriarão e que dará, com certeza, uma contribuição para a humanidade, para o mundo, na produção de alimentos, na produção intelectual, na produção desses valores, porque, como o presidente Lula diz, né, nós somos um povo bonito pra caramba. Temos um clima maravilhoso. Nós temos tudo para poder fazer desse país uma das nações um dos estados mais importantes. E, no entanto, ficamos patinando por 4 anos. Se a Terra era plana ou se não era, se as vacinas, a ciência acertou em vacinas ou não. E aí surgiram trocentos médicos oferecendo que não estudaram medicina, então não sabiam de medicina, não sabiam de farmácia, mas ofereciam drogas para tratar de pandemia, porque a educação faltou para aqueles seres, mas o sentimento de bestas os orientou, os formou. De toda sorte que, quando a gente vai levantando, é isso. A gente vai falar de educação, é da nossa Zumbi dos Palmares, que faz esse trabalho que é único, singular no nosso país, de inclusão de jovens negros e negras, dando formação, dando perspectiva do mercado de trabalho, que já saem formados para poder encontrar um ambiente social para trabalhar. E, enfim, é um conjunto de coisas. Aí a gente vai e volta e até passar as mágoas e ver que alguns desses atores que ficaram nesse governo nos últimos momentos estejam respondendo civilmente, administrativamente e penalmente por todos os males que fizeram para a educação, para a saúde e para o Brasil. E para a educação, os males que eles fizeram ainda não estão elencados, ainda não estão totalmente descritos, né? Mas nós vamos ter que trabalhar agora para construir o futuro. Sabemos do passado, que é deles, e o povo precisa, bem verdade, o Marcos Antônio, eu acho que a gente precisa falar mesmo deles, porque senão vão achar que quando as coisas começarem tudo no eixo, a juventude estudando, o país desenvolvendo, crescendo, que sempre foi assim. Aí esquecem e voltam para o lugar deles. Não, a gente vai falar de educação, mas vamos voltar neles, dar uma lembrança. Vamos sempre fazer isso. Acho que nós não estamos na via errada, não. Vamos falar e vamos lembrar. Não esquecer. Porque uma coisa é agir com revanchismo, outra coisa é fazer demonstração do caminho errado, né? Então, eu concordo contigo, que existem coisas que precisarão ser marcadas para justamente sinalizar a opção que se tem de caminho para uma sociedade sadia, né? Eu concordo absolutamente, não tenho dúvida. Agora, existem alguns temas, né, que precisam ser tratados dentro da escola, e esses projetos que nós temos aí são coisas muito relevantes que precisam atuar, inclusive, numa outra fase desse processo, que é justamente aquela da relação entre o Estado, pelas mãos dos educadores e os educandos. Uma das tarefas dos educadores é manter elevada a autoestima dos alunos. Nós precisamos fazer essa meninada, essa moçada, acreditar que pode. Esse é um trabalho que, na Universidade Zumbi dos Palmares, nós fazemos com regularidade. Porque abrir a porta da universidade, convidar as pessoas para vir, acolhê-las, isso tudo é um trabalho relativamente homogêneo em todas as escolas. Mas, uma vez dentro da escola, reconhecer em cada um as suas origens, as suas dificuldades, eventuais limitações, pegar na mão, colocar a mão no ombro, sabe, conversar, sabe, uma coisa que é incrível, e qualquer colega lá da Zumbi dos Palmares saberá falar da mesma forma que eu. Professor na Zumbi dos Palmares não tem intervalo. O intervalo é a hora que você para de falar sobre o seu ponto e senta para conversar com todos, ouve, troca, compartilha. Eu penso que essa é uma metodologia que nós precisamos também levar como ideia para esse novo processo que se inicia agora, é melhorar a autoestima, fazer com que as pessoas acreditem que podem, sabe? As pessoas podem. E uma coisa também para acréscimo,
essa ideia de autoestima é uma coisa que nós normalmente tratamos isso como nós temos que combater o complexo de vira-lata, né? O brasileiro, né? Não. Então, nós temos que tratar desse assunto, tratar com seriedade desse assunto e fazer disso um compromisso. Eu tive o privilégio de participar no início agora do mês de janeiro, aliás, no mês de dezembro ainda, desculpa, junto do pessoal do trabalho, né, da equipe de transição. Eu pude ir a Brasília participar, mas no GT do trabalho, né, não foi no GT da educação. Mas lá a gente percebe o quanto é importante esse processo de educação. Nós temos um desafio que tem sido lembrado correntemente aí pelo presidente, e que foi uma das coisas que muito nos motivou a falar e falar alto, falar com muita gente interessada nisso, que são essas novas profissões, e tirar esse aspecto do empreendedor, sabe, do menino que está andando na bicicleta com uma caixa nas costas. Ele não é um empreendedor, ele é um trabalhador, né? E esse trabalhador, ele precisa de proteção. Essa proteção não conseguiremos mais encontrá-la integralmente ou adequadamente, eu acho que melhor é adequadamente na CLT. Nós vamos precisar construir outros artifícios de ordem previdenciária e de ordem da assistência social, pelo menos numa grande fase de transição, para fazer com que exista inclusão para essas pessoas. Isso, gente. Ao não incluir essas pessoas que estão nesse subtrabalho, nesse trabalho de ultraexploração, onde o autor, o proprietário do aplicativo, dessa ferramenta nova, esse empregador, ele se apropria de toda uma riqueza que ele, por conta de uma informação que ele pegou. E se a gente não tratar disso hoje, não haverá futuro. Essas pessoas não terão futuro e o Estado não vai poder viver com uma construção de novas castas, de castas tão ofendidas como foram na escravidão. Isso vai ser muito difícil. É preciso que nós tenhamos isso no norte da gente. Que eu concordo bem com isso. É preciso pensar um novo modelo de futuro para poder entender. E aí, talvez, um debate intenso, sempre travado, quando o fim da escravidão se dá, os escravocratas diziam que o mundo acabaria, que a produção cessaria e todos morreriam de fome. Eles erraram. Quando se trabalhou para a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas de trabalho, 8 horas de trabalho. Não, o mundo vai acabar. Não é possível determinar que alguém trabalhe tão pouco. É o trabalho que constrói, é o trabalho que enobrece o homem. Mas o mundo não acabou com as 8 horas de trabalho. Aí, para 44 horas na Assembleia Nacional Constituinte, todos lembram o que foi aquele debate, um debate intenso para poder reduzir em 4 horas de trabalho. Iriam quebrar, ter uma quebradeira geral, e todos os fatalistas, catastrofistas, e nada disso se deu. Eles sempre erraram. E agora tem um debate intenso de novo, que é na redução da jornada de trabalho, e com isso você incluir mais trabalhadores, para poder ver se esse é o tom. Portugal parece que inicia uma experiência de redução da semana laboral para 5 dias ou 4 dias, se não me engano. Isso é intenso. Isso vai gerar mais emprego, certamente. E aí, para poder ter como pensar no futuro com a previdência que abarque a todos os cidadãos que estão aqui sobre essa terra. Sobre essa terra, não é só a terra brasileira, sobre o mundo, que caminham sobre o mundo. Pois é, redondo. E ainda mais uma coisa, né? Mais uma sugestão de leitura, né, dentre os clássicos brasileiros, é Casagrande e Senzala, para justamente nos dar essa base, né? Que é outra leitura inadiável, né, pensando em reconstrução do Brasil, né? E, por outro lado, também, nessa linha que você está propondo, é preciso também lembrar que essas mudanças, essas disrupções, né, essas transformações no mundo da produção, elas são um desejo, elas são trazidas pela tecnologia, mas elas são aceitas, são recepcionadas pela sociedade como algo bom. Então, o Estado, ele precisa alcançar isso, regular, para justamente mitigar essas diferenças e não permitir que uma casta, como você bem lembrou, né,
passe a se aproveitar tanto de pessoas que não têm as mesmas condições para defender sua posição. É algo que realmente é desafiador. Esse tema, se nós tivéssemos aqui 5 semanas para falar, teríamos 5 semanas de temas abertos, né? E nas condições que nós temos de falar aqui, nós queremos falar da comunidade negra, incluir a comunidade negra, porque a gente sabe sem a inclusão da comunidade negra, nós não teremos a democracia construída plenamente para que todos possam fruir dos bens econômicos e culturais. E esse é o motivo do nosso Negros Online, da nossa Zumbi dos Palmares, e nós retornaremos no próximo programa para poder continuar essa e outras resenhas para a construção do Brasil com educação, com saúde e, sobretudo, combatendo o racismo, sendo antirracistas, porque esse é o nosso mantra. Não basta não ser racista, é preciso que sejamos todos antirracistas. E a educação antirracista que nos orienta. Então, até o próximo programa Negros Online da nossa Zumbi dos Palmares. Valeu, Marcos Antônio. Obrigado a todos e todas. Até lá. Até lá.